Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Fernando Capra, sou superintendente de Marketing, Comunicação e Educação Executiva aqui da BBC, e a gente estreia hoje o BBC Talks. São encontros com temas variados, que a gente vai falar sobre regulação, questões técnicas do mercado financeiro, carreira, tecnologia, ESG, muito conteúdo bacana aí para todos vocês. E é com a ESG que a gente abre hoje essa nova fase. O tema do nosso painel é risco climático, e o risco climático no mercado financeiro. A Carolina Rabelo, nossa diretora jurídico, ESG e Relações Legislativas, ela faria a abertura desse painel, mas teve um compromisso e não pôde estar presente agora ao vivo, mas deixou um recado bem legal para vocês. Eu vou compartilhar aqui o vídeo dela com a informação. Só um minuto que eu estou projetando aqui, só um instante. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso BBC Talks, um evento que tanto conversa com o nosso propósito como associação de apoiar o desenvolvimento das equipes das nossas instituições associadas e que hoje é relacionado a um painel sobre risco climático ligado aí às questões ESG. É importante comentar que desde o início de 2021, a BBC tem uma agenda própria ESG, com foco aí em várias atividades, onde nós já entregamos um manifesto a respeito da matéria, onde nós nos posicionamos, da forma como nós enxergamos o tema. Nós criamos uma pesquisa para entender a maturidade e diagnosticar o momento de cada uma das instituições associadas sobre a sustentabilidade empresarial. E nós entregamos também um guia ESG, que é justamente a compilação das principais normas relacionadas ao tema, tanto do Conselho Monetário Nacional quanto do Banco Central do Brasil, e que também traz as melhores práticas para a gestão de riscos e também referências mundiais para a composição de relatórios. E sob a orientação estratégica da nossa presidência e do nosso Comitê de Gestão S, nós também enfatizamos as inúmeras ações que nós desenvolvemos, ações sociais afirmativas, tais como programas, treinamentos, mentorias e doações visando o empoderamento da mulher no mercado financeiro e o apoio a comunidades vulneráveis e ao terceiro setor. Infelizmente, hoje eu não posso estar ao vivo com vocês, mas eu quero deixar aqui a minha mensagem da importância dessa palestra com foco em risco climático e o mercado financeiro, desenvolvida pelo time de Risk Advisory da Deloitte. Afinal, como todos sabem, em julho entrou em vigor um conjunto de normas ESG emitidas pelo Banco Central do Brasil que traz diversos desafios, em especial no que diz respeito ao processo de gestão integrada de riscos e reporte, exigindo aí um maior detalhamento de riscos sociais, ambientais e climáticos. Por isso, pela importância do tema, eu espero que aproveitem este evento, aproveitem essa palestra, tirem dúvidas e que esse conhecimento possa reforçar aí o propósito da sua instituição em contribuir para um ambiente de negócios mais sustentável e mais justo. É isso. Um grande abraço e aproveitem. Bom, essa foi a mensagem da Carolina. Muito obrigado, Carolina, pela mensagem. E agora eu apresento a vocês nossos 3 convidados para o painel de hoje. Maria Cristina Prioli, sócia de Risk Advisory da Deloitte. Ela é responsável pelas soluções de gestão de riscos, compliance, auditoria interna e ESG para instituições financeiras. Seja muito bem-vinda, Maria Cristina. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Recebemos também a Analia Touso, diretora de Risk Advisory da Deloitte Brasil. Olá, Analia, seja bem-vinda. Olá, prazer, obrigada pelo convite. Prazer é nosso, muito obrigado. E também temos o Felipe Donati, gerente de ESG da Deloitte Brasil. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E é isso, agora é com vocês. Desejo a todos um excelente evento. Boa apresentação aí. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, acredito que todos estejam já vendo. Bom, em nome da Deloitte, vou agradecer novamente pelo convite. É um prazer falar sobre o tema que a gente trabalha, se debruça aqui todo dia e compartilhar um pouquinho das experiências com vocês. Eu vou iniciar a apresentação com alguns slides introdutórios,
gerais sobre ESG, para depois a gente aprofundar um pouco no que diz respeito a riscos climáticos e os aspectos relacionados às novas regulamentações. Nos últimos anos, a gente viu uma mudança significativa, principalmente aí nos 2 últimos anos, a gente fala muito de perspectiva de mercado, né? Voltando um pouco atrás, se a gente for ali na década de 80, a gente já via aqui no país os primeiros impulsos no sentido da sustentabilidade, quando começaram a surgir algumas regulamentações muito voltadas para meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Depois a gente viu um movimento lá por volta dos anos 90, em que se veio à tona a temática sustentabilidade, falando muito sobre o equilíbrio, né, entre questões ambientais, sociais e o desenvolvimento econômico. Depois tivemos uma onda muito filantrópica, em que o aspecto social tomou conta aí dos holofotes, até que nesses últimos anos a gente viu a palavrinha ESG, que não é uma palavrinha nova, mas ela ressurgiu, e ela de fato incorporou uma visão holística sobre a temática, né? Quando ela traz para a discussão a questão de governança e acopla isso, é um olhar sobre uma visão sobre riscos, oportunidades, naquilo que diz respeito às questões sociais e ambientais. Então, toda essa mudança aí de perspectiva que a gente fala hoje do capitalismo de stakeholder pode ser muito observada e foi muito intensificada nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos. Então, aqui a título um pouco de exemplo, para a gente materializar, né, o ESG, a gente trouxe um slide que mostra um pouquinho sobre os pilares, né, o que diz respeito a cada pilar. Então, quando a gente olha para o pilar ambiental, é aquele olhar sobre o que eu impacto e o que eu também posso retornar para o meio em termos de ganhos positivos, impactos positivos, e não só negativos. Então, a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, que a gente vai dar um foco mais especial logo mais, questão de resíduos, de água, por exemplo, né? Quando a gente olha para o pilar social, a gente olha ele sob 2 perspectivas, né? Olha para o capital humano, para dentro de casa, das corporações, que é quando a gente fala de práticas de trabalho, questão de saúde e segurança do trabalho, diversidade, equidade e inclusão, que é um tema que está muito em destaque nos últimos tempos. E quando a gente olha para o capital social, é um olhar um pouco para fora do mundo, né? É a questão dos direitos humanos, privacidade do cliente, a qualidade e a segurança daquele produto que eu estou colocando no mercado. E quando a gente vai para o pilar de governança, é um pilar que ele toca, de certa forma, nas suas temáticas, todos os aspectos ambientais e sociais, olhando desde o modelo de negócio e inovação até a questão de liderança e governança, quando a gente fala tradicionalmente ali de ética, comportamento competitivo, questões de compliance, gestão de riscos e por aí vai. Então, só aqui a título de exemplo, relembrando um pouquinho sobre o ESG, que a gente vai colocar uma lupa logo mais na questão climática. Próximo slide. E todo esse movimento, como ele surgiu, né? Não foi à toa, ele foi muito impulsionado por diversos atores, né? A gente fala que o mercado financeiro ele teve aí um papel significativo nessa mudança aí de perspectiva do mercado, quando ele passou a se posicionar de uma maneira ativa e puxando os demais setores, tanto que a gente vê aí pelo nível das regulamentações e exigências que estão surgindo. Então, ele começou a exigir maior transparência e começou a fazer uma análise de risco sobre questões ESG. Então, a gente fala que ele foi um dos grandes protagonistas, né? Mas não esteve sozinho. A gente viu aí o movimento de órgãos normatizadores, na criação de frameworks e padrões cada vez mais coesos para reporte de questões ESG.
Então, a gente tem alguns exemplos, como GRI, TCFD, SASB, que vem sendo muito utilizado pelas companhias para reportar de uma forma padronizada o que vem sendo feito em termos de ESG. Os consumidores cada vez mais atentos às questões e se posicionando, seja na tomada de decisão para uma compra ou mesmo na questão de talentos. Então, as empresas também tendo que ficar atentas, porque os novos talentos ali exigindo algum posicionamento da empresa que eles estão. Então, a gente viu esse movimento e isso tem se intensificado. Com relação ao governo, que também tem se posicionado, ainda que num ritmo um pouco diferenciado do mercado financeiro, mas na criação de políticas relacionadas à temática e também olhando aí para essa economia de baixo carbono, que é algo que a gente vai falar. Os reguladores cada vez mais respondendo essas demandas dos investidores e os negócios passaram a se posicionar de uma forma mais sólida com relação ao ESG. E aí, nesse sentido, que a gente até entra no próximo slide, por favor. E nesse sentido, as companhias começaram a encarar o ESG como, de fato, uma jornada, né? Elas possuem ali suas estratégias, seus valores, mas todo esse movimento, todas essas pressões passaram a fazer com que as empresas olhassem e construíssem essa linguagem e essas iniciativas de uma maneira mais sólida, né? Então, iniciando ali com o entendimento de um contexto, então, onde que a empresa está inserida, as melhores práticas e tendências do setor que ela está inserida, o que é material, o que é relevante para a empresa. Então, no sentido de ouvir os stakeholders, o que eles estão entendendo como relevante, olhar para a estratégia, olhar para riscos e divulgar essa história, né? E divulgar naqueles frameworks conhecidos, se reestruturar para isso, implantar indicadores, implantar uma estrutura e contar a história e fazer a roda girar. Olhar isso de tempos em tempos, visando sempre uma melhoria contínua nessa jornada. Excelente, Ana. Muito obrigado pelo contexto, pela abertura. Aqui a gente vai dar uma aterrissada, né, e trazer o assunto para uma visão de riscos, né? A gente traz aqui o resultado do relatório de 2022 do Fórum Econômico Mundial, chamado de Global Risk Report. É um relatório bem consistente, que já é publicado anualmente aí há mais de uma década, né? Onde veio exatamente, como ela mencionou, né, o cerne do avanço dos temas ESG, né, que é esse ambiente extremamente financeiro e econômico, que reúne aí diversos líderes empresariais, ministros de economia de diversas nações, de órgãos de jurisdições distintas, né, que visam exatamente compilar a percepção global de riscos, né, que a economia, a humanidade, a sociedade enfrenta, atualizando essas tendências, né. Esse estudo ele tem mostrado uma consistência praticamente nos últimos 5 anos, para os mesmos temas que sempre figuram ali nesses top 5, principalmente, né. Aqui a gente observa, né, o tema do assunto de hoje, então, a falha na ação climática, né, que representa exatamente a inação política, societal, empresarial em tomar ações ambiciosas para conter os efeitos mais catastróficos das mudanças climáticas, né? Exatamente a falha nessa ação climática, ela se desdobra em quê? Em climas mais extremos, né? Então, as mudanças climáticas que vão depois cascatear em diversos outros riscos, né? É importante observar que eles são todos interconectados, né? Então, quando a gente fala de severidade de climas, a gente está falando de perda de biodiversidade, né? Então, diminuição de ecossistemas e todos os serviços ecossistêmicos que são fornecidos, vamos dizer assim, gratuitamente, né, para a sociedade, para as empresas, podem ser comprometidos.
e com isso você vai ter diversas crises que vão se cascatear e que a gente já tem observado, né? Então, a erosão da coesão social, você tem cada vez mais o surgimento, né, uma nova categoria de refugiados, né, refugiados climáticos que buscam aí fugir de certas localidades que já estão sendo mais impactadas pela mudança climática, seja por perda de território devido à elevação do nível do mar ou qualquer outras questões. E isso vai depois desdobrar em subsistência, o aumento de pandemias e doenças infecciosas, exatamente por esse desequilíbrio ecológico que vem. E aí, eventualmente, também danos ambientais ao ser humano, crise de recursos, e aí outros aspectos que podem ter uma certa correlação também, com crise de débito e confronto geopolítico, né? A gente fez uma associação aqui que não é exclusiva do relatório, isso foi uma interpretação nossa de colocar esses 10 riscos em categorias dentro do ESG, né? Então a gente vê que ambiental praticamente domina aí a lista desse ranking de top 10 riscos. E é importante observar também quando os respondentes, né, dessa pesquisa, desse relatório, os participantes desse estudo foram questionados sobre qual era o sentimento deles frente ao panorama desses riscos, tive que 84%, né, um pouco mais, demonstra uma preocupação em termos de percepção futura desses riscos, né? O que a gente pode concluir que é uma preocupação frente também à pouca ação humana ou empresarial que está sendo dada quanto a esses riscos. Tá? Evoluindo agora, para trazer um pouco de contexto também em termos da relevância, né, e urgência da ação do setor financeiro, numa relação de causa e efeito, né? Então, mudanças climáticas causadas pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa, tudo isso, e da onde que surgem, né, esses gases de efeito estufa? O Brasil ele tem um perfil muito diferenciado do restante dos países membros da OCDE e do globo em termos de perfil de emissão. O perfil de emissão no Brasil ele se concentra principalmente em dois grandes setores, o setor de agropecuária e mudança de uso de terras e florestas, que é exatamente questões relacionadas a desmatamento, devastação de biomas. Então, seguido depois pelo uso de energia, né? Então a gente tem uma matriz aí, muito mais limpa do que diversos países, por conta disso ela não é tão representativa em termos de emissão quanto os demais países. E aí a gente olha esse perfil de emissão e entende, tá bom, mas e aí onde que se encaixa então a questão, o perfil das emissões das instituições financeiras, né? Se a gente observar apenas o business da instituição financeira no sentido de operação, né, sem pensar no seu serviço, suas linhas, ela não tem um perfil grande de emissão nesse sentido, né? Agora, quando a gente aprofunda mais em termos de atividade de investimento, empréstimo e financiamento dessas instituições, tem uma pesquisa recente que trouxe que, em média, mais de 700 vezes, as emissões são 700 vezes maiores, né, decorrentes dessas atividades do que as emissões diretas da operação, né? Então, a gente consegue fazer essa relação de causa e efeito. Ao mesmo tempo que as atividades que são financiadas pelas instituições financeiras podem estar incentivando e aumentando a questão das emissões, elas também estão sendo cada vez mais vulneráveis a essas questões climáticas, né? Ou seja, quase todos os impactos e riscos relacionados ao clima das instituições financeiras vêm do financiamento da economia como um todo, né? E a gente consegue ver isso a partir desse estudo bem recente que foi publicado pelo Carbon Disclosure Project e teve repercussão na Bloomberg e diversas outras mídias especializadas, né? E aí falando um pouquinho sobre impactos financeiros desses riscos, né? Existem aí diversos estudos e modelagens, eu imagino que grande parte do público já deve ter se deparado com alguns desses estudos, seja de algum instituto, seja de alguma resseguradora internacional que tenha publicado, que esses estudos buscam quantificar os impactos econômicos que os riscos climáticos podem trazer em determinados cenários futuros, né? Existe todo um track record, né, um histórico de quanto que essas mudanças climáticas e as catástrofes tenham já impactado em termos de economia e de PIB dos países, e a partir disso é possível também fazer uma percepção de tendências, né, avaliando aí diversas questões, não só em termos de emissões e concentrações de gases, mas também de perfis socioeconômicos, né, demanda de consumo de energia e ações políticas, enfim. É importante só reforçar que esses estudos eles buscam exatamente isso, antecipar tendências, os impactos
para que as devidas ações sejam tomadas para coibir isso, né? A gente traz aqui um estudo recente da Deloitte Economic Institute, que foi feito para todos os continentes, praticamente, né? Para trazer qual seria o impacto das mudanças climáticas no PIB dos continentes, frente a um cenário de aumento de até 3 graus até 2070. Então, é um cenário bem plausível, né? O aumento até 3 graus, né? Existem aí diversas projeções, a gente ainda não consegue fazer cravar no certo quanto que vai aquecer ou não, mas 3 graus é uma estimativa razoável, né, frente ao que a gente tem observado, os relatórios mais recentes do IPCC e outros institutos. Então, seria um impacto bem significativo, e isso, inclusive, é demonstrado por setores, né? E a gente traz aqui um destaque para o impacto do PIB em 2021 para os setores aqui na América do Sul, à medida que as temperaturas continuam a elevar. Então, se nenhuma ação for feita para coibir isso, esses aí são cenários que podem ser observados, né? E o que tem se visto também globalmente é que, através de estudos e pesquisas feitas diretamente com instituições financeiras, é possível que essas instituições estejam subestimando os riscos relacionados ao clima, né, com um potencial impacto financeiro. No geral, quando a gente fala de risco climático, em algumas pesquisas foram feitas, as instituições financeiras elas têm identificado mais comumente os riscos que são diretos ao clima nas suas operações, nas suas propriedades, como danos físicos. Mas grande parte ainda não está relatando riscos relacionados a crédito, como inadimplência no pagamento de empréstimos, outros riscos de mercado, valorização de ativos. Então, isso mostra que é uma tendência, né, que por sorte, está mudando, né? Mas que muitas instituições financeiras ainda não relatam ou gerenciam seus riscos climáticos mais significativos, que são exatamente associados ao financiamento. E evoluindo, a gente traz um destaque, né, para exemplificar um pouquinho de um dos setores que mais contribui em termos de emissões, como a gente falou lá atrás, e também contribui para o PIB brasileiro e também em termos de empregabilidade, que é exatamente o setor agropecuário, né? E também, relembrando aquela relação de causa e efeito, né? É um setor que é, em grande parte, responsável por uma quantidade significativa das emissões e também é fortemente impactado pela consequência das mudanças climáticas, né? É um dos setores de maior risco e mais sensível às mudanças climáticas, porque depende muito de recursos naturais, como o solo, água, e de um clima previsível, né? Como a temperatura, a precipitação que vai ter. Então, a produção agrícola pecuária ela enfrenta diversos riscos climáticos, no que a gente chama de riscos agudos, né? Que são tempestades cada vez mais intensas, mais severas, geadas, quanto aqueles riscos que são chamados crônicos, né? Que se perduram e mudam o perfil meteorológico, né? Como períodos mais extensos de seca, ondas de calor mais recorrentes, né? É importante falar que o impacto dessas mudanças no setor de crédito agrícola está começando cada vez mais a ser mais compreendido e mensurado, né? Mas já é quase uma certeza, né? Todos os sinais indicam que esse setor pode trazer um risco substancial para a instituição de crédito, caso não seja muito bem observado. Inclusive, o Rabobank, né, que é um dos maiores credores comerciais de agricultura nos Estados Unidos e no mundo, faz teste de estresse climático e mostra que cada vez mais o aumento do estresse hídrico, né, que é a falta de água, a escassez de recurso hídrico em determinadas regiões, vai ter um impacto significativo no seu portfólio de alimentos e agricultura em algumas regiões, né, como Estados Unidos e Austrália, como a gente já tem observado, né? E passando também para o próximo slide, diante de tudo isso que nós apresentamos, é natural que exista um crescente impulso e uma pressão das instituições financeiras para anunciar compromissos de descarbonização, por exemplo, né? Então, cada vez mais está alinhados e financiar essa transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, começar a alocar recursos de uma forma eficiente naqueles setores ou naquelas ações ou tecnologias que vão exatamente criar uma resiliência maior para que essa transição para uma economia de baixo carbono ocorra de uma forma ordenada, né, e que não traga tantos riscos de transição como riscos físicos também. Então, mas ainda que exista esse movimento, né, algumas pesquisas mostram que ainda não é uma grande parte dessas instituições financeiras que relatam
que estão tomando já medidas para alinhar seus investimentos com uma meta de descarbonização alinhada ao Acordo de Paris, né, que é o maior compromisso global para mitigar o aquecimento global, né? Então, a gente tem esses dois cenários, né? Por um lado, a gente tem uma pressão crescente e uma necessidade de fazer esse alinhamento maior dos portfólios, que a gente tem visto avançar muito, mas ainda são ações, mais ações precisam ser necessárias. E a gente tem também outro lado, que são instituições cada vez mais aumentando o seu foco em oportunidades de transição de baixo carbono, né? Sejam elas através de criação de produtos financeiros mais sustentáveis, né? Como os green bonds ou empréstimos vinculados a metas ou questões de sustentabilidade, títulos verdes, fundos de investimento ou seguros, né, linhas específicas de seguro. Então, isso tem aumentado bastante também. Mas o recado grande é isso, né? As instituições têm que se envolver com seus portfólios, né? Insistir cada vez mais que as empresas estejam se preparando, estejam preparadas e se preparando para essa transição para uma economia de baixo carbono, né? Começando principalmente com a divulgação, a mensuração e a divulgação do impacto ambiental. Então. Obrigada, Donati, obrigada, Ana. Agora aqui, né, a gente deu um pouco de contexto para vocês, né, de conceitos. O Donati falou aqui mais do que a gente precisa fazer, né, as empresas precisam fazer, e do lado das instituições financeiras a gente tem vários desafios, né, e aqui a gente resume um pouco deles. Quando a gente fala da especificidade, então, o ESG, ele é um tema, apesar de não ser novo, né, da forma que está sendo divulgado hoje, é novo, é complexo, ele tem muitas questões específicas, dependendo do ramo, dependendo da indústria. É uma temática que está evoluindo de uma forma muito rápida, então aqui há a dificuldade de acompanhar. Então, quando a gente fala da sopa de letrinhas, né, de institutos e de regulamentações, aqui a gente vai falar um pouco mais das regulamentações do Brasil, mas a gente vê que é tendência, né, europeia seguindo, e aqui o Brasil também entrando. Então, apesar de eu ter as regulamentações agora, elas, de alguma forma, elas não abarcam tudo, e não necessariamente elas são obrigatoriedade para tudo. Então, até onde? Até a minha instituição financeira, até onde ela vai? Até onde ela é obrigada? Né, ou o que ela deveria fazer? Padrões também, então a gente vai falar, né, são vários padrões que eu tenho hoje, a maioria segue o GRI, mas aí eu vou ter também o CDP, eu vou ter o TCFD, o que precisa ser seguido? Enquanto a gente, talvez não exista um padrão único que seja universal, pelo menos no curto prazo a gente não enxerga isso. Isso só coloca complexidade na forma como eu vou fazer o disclosure das minhas informações. Quando a gente fala de estratégia, a gente entende que empresas, né, que tem a parte da fabricação, eu posso estar mais ligado aqui no ESG e estar embutido na sua estratégia. E quando eu falo da instituição financeira? Como é que a estratégia ESG, ela linda com a estratégia da instituição financeira? Né? Ela existe, não existe? Ou eu tenho uma forma pulverizada, que eu tenho uma área que cuida da sustentabilidade, ou que cuida lá da parte dos ativos, que está olhando a questão das agências, ou a questão das pessoas, isso fica pulverizado ou fica centralizado? Se está centralizado, é só um papel daquela equipe que cuida de ESG, ou deveria ser um papel que hoje a gente entende que tem que estar na primeira linha e na segunda linha, e também na terceira linha que vai auditar os relatórios depois. Então, acho que traz um pouco desta complexidade, dos desafios que estamos enfrentando, só que aqui é trocar a roda, né, do avião em voo. Então, as regulamentações já estão aí, parte delas já está, né, valendo. Isso aqui só deixa um pouco, pode passar, um pouco complicado com relação aos riscos. Trazendo um pouquinho para materializar, quando eu falo de instituição financeira, né, você vai falar assim, eu tenho os riscos físicos de transição. Nos riscos físicos, eu não vou atentar aqui para o fato do próprio banco, né, do própria instituição financeira, que aqui é muito menos o impacto. Existe o impacto sim, mas ele é muito menor. Quando a gente fala, principalmente, na carteira da sua instituição. Então, conforme o tipo de negócio que ela faz, o setor que ela atua. Eu vou dar exemplo aqui. Quando a gente fala de um risco físico de enchentes ou de, por exemplo, subir o nível do mar, né, precipitação do nível do mar. Se na sua carteira você trabalha com imóveis, seja a pessoa física que faz o financiamento daquele imóvel, ou seja um plano empresário da empresa,
A partir do momento que eu tenho aquela construção e que eu dou aquele imóvel como garantia, e depois aquele imóvel não vale mais porque seja, né, ou o solo está contaminado, ou subiu o nível de risco, o nível da água, do mar, vocês percebem que, ou até uma migração, né, aquele local não é mais, ou tem um aquecimento muito grande daquela região, as pessoas começam a ter uma migração. Aquilo que a instituição financeira deu como garantia, não necessariamente ela vai valer. E quanto maior o prazo daquela garantia, maior risco eu tenho. Então, a gente entende que eu preciso, né, eu, instituição, preciso olhar tudo o que está acontecendo em termos de mudanças climáticas para ver qual que é o impacto no meu negócio, né? Seja impacto no crédito, seja impacto, aí quando eu vou falar, nos riscos de transição. Quando eu tenho uma carteira de clientes que são intensivos em carbono, né, por exemplo, a mineração e siderurgia, oil and gas, transportes, se eu tenho mudanças de regulamentação ou de precificação de carbono, será que tudo isso que eu tenho colocado com esses clientes vai valer no longo prazo? Né? Pode ter uma mudança grande de precificação, tanto para o cliente, quanto aqui para as garantias também. A gente fala da questão do stranded assets, que são aqueles ativos dados em garantia, e que por eles estarem atrelados com itens que têm ali um alto consumo de carbono, né, combustíveis fósseis, pode ser que no futuro, se eu financiei uma mina de carvão, por exemplo, e aí eu vou falar que está proibido, não pode fazer mais, tudo aquilo que está sendo dado em garantia, ele morre, né, eu não consigo mais ter esse tipo. Safra, né, a gente tinha ali uma notícia sobre a soja, não só soja, qualquer tipo de safra, né, ou produção, por exemplo, uma vinícola, que depende da safra, né, depende da condição climática para o seu negócio, uma coisa que agora pode ser uma mudança que seja mais permanente, ela vai impactar. É uma questão têxtil, né? Eu sou uma instituição financeira que trabalha muito no setor têxtil, que a demanda de água é altíssima, e aí tem este impacto na questão da água. Então, vocês estão vendo que a complexidade está em quanto mais setores a minha instituição trabalha, maior a complexidade, porque os impactos serão diferentes conforme forem riscos físicos, conforme forem riscos de transição. Pode passar o slide. Trazendo um pouquinho de números, a gente vê, né, a Europa, com certeza, disparando na frente na questão das regulamentações, mas a gente vê também a Ásia e a América Latina. E aqui, quando a gente fala América do Norte, principalmente a SEC lançou agora uma consulta pública que a gente espera que nos próximos 2 meses ela define. Eu acho que os Estados Unidos ele entrou um pouco depois, por mais uma questão de governo, então a gente vê a questão do Joe Biden favorecendo muito a questão climática, então estão dando esse puxo, por isso que eles, né, ficaram segurando. Europa saindo muito da parte de taxonomia, então a complexidade começa antes, né? O que eu chamo do quê? Então, saindo a parte de taxonomia, e aí agora entrando muito forte com a parte das divulgações, e aí quando a gente fala, né, investimentos, acho que a Ana falou um pouquinho, né, o que os stakeholders estão pedindo, né, os grandes investidores, e eles puxam, né, os investidores demandam, saem as regulamentações. Então, um pouco aqui no setor de investimentos, no setor bancário, de seguros também tem, inclusive a gente tem o PSI para regular, e regulamentações que são múltiplas. Mas, assim, um crescimento de mais de 100% numa regulamentação de um foco só é muito grande, né? É só demanda aqui muito mais difícil para a gente sair acompanhando e garantir que as instituições estão aderentes a essas regulamentações. E, principalmente, o fato das instituições que são, não pode mudar, nacionais e internacionais, porque aí a gente tem não só essas daqui que a gente vai dar um enfoque agora, então, tudo que saiu, né, em 2021, seja do Banco Central, seja aqui da CVM. Quando a gente fala do Banco Central, né, por que ele está puxando muito isso, que vai além até da solidez do sistema financeiro nacional? O Banco Central do Brasil, ele participa de um conjunto de bancos que se chama, né, uma iniciativa que se chama NGFS, que é o Networking for Greening the Financial System. Então, essa é uma iniciativa de bancos centrais e reguladores globais que visa o quê? Acelerar a questão da expansão das finanças verdes. E ela também tem por finalidade desenvolver recomendações para os bancos centrais
para desenvolver o papel deles nas mudanças climáticas. E o Brasil, o Banco Central do Brasil, ele está fazendo um papel de ponta nessa instituição, tanto é que ele soltou essas regulamentações, com um período até curto de implantação. Pode entrar agora que a gente vai entrar um pouquinho em cada uma. Falando um pouco mais de cada regulamentação, quando a gente fala das duas, né, a 139, ela vai falar de forma mais objetiva daquilo que tem que ser divulgado aqui por meio do relatório GRSAC, então ele vai falar dos riscos e oportunidades, né? Então, a gente fala que é obrigatório, independente de qual o tamanho da instituição, de S1 a S4, elas têm que divulgar. Depois, claro que ele vai abrir um pouco mais o que é obrigatório conforme o tamanho, mas acho que é legal vocês entenderem que o foco dessa divulgação, aqui nesses dois primeiros, é gestão de riscos. Primeiro, aonde que está feita a gestão de riscos, o nível de governança que eu estou dando para os aspectos ESG e como que isso está linkado com a minha estratégia. Então, ele vai falar aqui, né, dos impactos reais e potenciais, isso é muito importante, porque o real eu já tenho, não que seja fácil de mensurar, mas quando eu falo do potencial de médio, né, de curto, médio e longo prazo, é muito mais complexo, que aí eu tenho que olhar o quê? O que eu estou vendo para o futuro em termos de mudança, né, em termos de cenário. Então, aqui ele vai falar, né, as tabelas que têm que ser publicadas, e ele ainda fala que ele não precisa divulgar, ou ainda hoje é facultativa, a questão dos indicadores e das oportunidades. Eu acho que talvez num futuro próximo, tudo que é desejável e opcional vai se tornar obrigatório. Pode passar para o próximo. Então, aqui ele vai falar, ele vai entrar um pouco mais em detalhes do que objetivamente ele vai querer que a instituição publique, né, em cada uma das tabelas. Então, de novo, a parte da governança, a parte de estratégia, a gestão de riscos e o que fica facultativo aqui de indicadores e oportunidades. Acho que o importante deste slide é, para divulgar, né, lá na frente, eu tenho que trabalhar as informações este ano. Não adianta, na véspera da divulgação, eu querer gerar isso aqui e fazer o relatório. Isso não tem como. Agora, quando a gente fala da 4943, 4944 e a próxima 4945, aí eu tenho, né, sobre o que eu quero. Então, o Banco Central, ele entra definindo o conceito. Então, um pouco da taxonomia, um pouco do que ele espera. Ele soltou isso aqui em audiência pública, as instituições fizeram muitos questionamentos, né, seja a própria instituição, seja pela organização de classe, e mesmo assim o Banco Central, ele bateu o pé e falou, não, é isso que eu quero e é assim que vai ser. Então, porque ele realmente está direcionado no que ele precisa. Então, ele vai falar desde a metodologia de gestão de riscos, coisas que já tinham na 4557, só que agora ele quer explicitamente as questões ambientais, sociais e climáticas de uma forma separada, como é que elas entram na minha estrutura de gestão de riscos e como é que elas integram com as estruturas dos riscos tradicionais que já existiam. A base de dados de risco operacional, ou seja, ele não exige que você tenha uma base de dados de riscos ESG, desde que você, na sua base de dados de risco operacional, você consiga extrair essas informações. Então, parece simples, mas não é tanto, né? O quanto que a gente consegue aqui ter estes dados devidamente capturados e conseguir separar essas informações. E aí, como eu falei, né, nas outras tabelas, se ele quer que a gente divulgue o que é de médio, curto, médio e longo prazo, ele vai te exigir análise de cenários de testes de estresse. E aqui, a gente traz o complicômetro, que é, muitas bases de dados para fazer cenários são da Europa. A Europa tem um clima diferente, então como que a gente consegue rodar, né, cenários de estresse com bases de dados que reflitam a realidade do país. E uma realidade do país que também de dimensões continentais, que também coloca isso de dificuldade. Quando ele fala que eu tenho que declarar no RAS quais são os meus apetites de riscos ESG, ele está passando a mensagem que, olha, não adianta eu fazer pontual, tem que estar na estratégia da organização, eu tenho que estar lá em cima, né, no conselho tem que estar ciente de qual que é o meu apetite de risco com relação a isso. Uma coisa também que a gente via muito nas instituições é a questão da análise dos riscos das contrapartes, né, muito focado aqui na parte de perdas. Ele traz que não, você também tem que considerar, além daquelas entidades que você, né, das controladas pela sua instituição, fornecedores e prestadores de serviço. Então, não adianta só olhar cliente, eu tenho que fazer essa avaliação para essas outras frentes também.
E monitorar também setores econômicos, eu acho que é uma coisa que as instituições já faziam, mas eu falo de região geográfica, acho que essa é a novidade que entra aqui, como é que eu monitoro região geográfica, como é que eu faço essa distinção. Então, da 4945, essa que já entrou, né, em vigor agora em julho, que ele substitui a PRSA, que é a Política de Responsabilidade Socioambiental, para uma Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática. Então, quem que vai ser o diretor responsável pela política? Ele não fala que tem que ser da área tal, ou ele só coloca algumas restrições, mas acho que é uma coisa-chave, né? Quem que vai ser a pessoa que vai garantir que essa política, ela vai ser implementada e ela vai estar integrada com as demais políticas de gestão de riscos. E ela também coloca que esses assuntos, eles têm que estar discutidos num comitê que deve estar vinculado ao conselho. Então, como é que a sua organização, ela vai criar um comitê, ela vai já pegar um comitê do conselho e vai embutir essas informações ESG, muito da dinâmica aqui da instituição. A divulgação, né, a atualização que já era a cada 3 anos, ele manteve, e ele fala também da questão da divulgação, né, que já estava, e a parte de o conglomerado prudencial não precisa ter uma política própria, ele pode usar a política do conglomerado. E quando a gente fala na próxima aqui um pouco da CVM, ela solta em dezembro, né, aqui ela tem coisas, acho que são coisas complementares do que quando a gente fala do Banco Central. Então, ela vai focar na divulgação ali, no relatório, no formulário de referência, ela vai exigir a divulgação dos aspectos ESG, e ela vai pedir a metodologia, e ela pergunta, inclusive, se essa metodologia, se o relatório é auditado ou pelo menos avaliado por uma parte independente. O que ela coloca é um pouco diferente do que o Banco Central coloca, porque ela vai trazer se o emissor ele está seguindo os ODS, né, da ONU, ou se ele está seguindo alguma outra metodologia, e ele cita a TCFD, então você vê que o Banco Central ele não pede nenhum... Ele fala, se você quiser divulgar de forma opcional os compromissos assumidos. Aqui ele já pede especificamente indicar quais ODS e quais são os relevantes que o emissor segue e qual framework ele está seguindo. Só que eu acho que o que mais tem de interessante é ou você divulga ou você explica por que não faz. Acho que isso que é o que vem de diferente. E ele coloca também a questão da remuneração, né? A remuneração, a norma do Banco Central, ela fala que as questões de remuneração, elas não devem indicar um comportamento conflitante do que está sendo colocado na regulamentação. Aqui da CVM, ela já explicitamente fala se a remuneração dos executivos ela está alinhada e considera aspectos ESG. Acho que são esses 2 panoramas que a gente tem de uma forma bem clara aqui. Pode passar. Aqui é o nosso último slide, então a gente vai fazer um fechamento, até para dar um tempo de fazer as perguntas. Então, quando vocês falam, né, do desafios para as novas exigências, o que é a visão multissetor? Então, se a sua instituição, ela atende mais de um setor de clientes, aqui é a complexidade, né? Como é que eu me divido para entender a especificidade de qual que vai ser o impacto ESG em cada um dos setores que eu atendo, tá? A parte da implantação da regulamentação em si é uma outro aspecto. Então, definir lá quem que vai ser o diretor responsável pela política, só que a implementação, como vocês viram, ela abrange várias áreas da instituição. Então, desde a base, né, da base de perdas, quem controla a gestão integrada de riscos, quem faz os testes de estresse, de análise de cenários, quem que vai fazer a segunda linha de defesa para olhar isso aqui, a parte de compras que vai olhar os fornecedores, a parte de gestão de recursos humanos que vai olhar quando eu falo das questões do social da própria instituição, né, porque a gente vê lá claramente que ele fala das questões que afetam a organização, né, por exemplo, os assédios. Então, quem que vai ser a área que vai orquestrar toda a implementação até o último prazo de divulgação. Isso é uma questão chave, né? Não é tão simples assim, quando você coloca muitas pessoas juntas e quem que tem aqui, né, o mandato de fazer isso aqui andar no prazo necessário. Isso junto com o conhecimento técnico da equipe. Então, saiu aqui o que era a equipe de ESG, né, como a Ana comentou, que abraçava a árvore lá no começo, ou do pessoal que cuidava de institutos e fazia filantropia.
às vezes eles estavam muito focados nas áreas de crédito. Esse pessoal tem um conhecimento, e não adianta agora estar muito aquecido no mercado, né, a contratação, da mesma forma que foi o pessoal de cyber, né, eu saio contratando e que eu preciso ter gente, a gente vê um aquecimento realmente dos profissionais que conhecem ESG, só que não adianta só conhecer ESG, tem que conhecer também o que é o mercado financeiro, o que é a instituição financeira, né, senão as informações não casam, não adianta eu só vim com um lado do conhecimento no outro. Então, como é que a gente faz a integração dessa equipe técnica multidisciplinar? O nível de transparência e divulgação. Então, aqui a gente não falou até agora da palavra famosa também do greenwashing. Então, não só o greenwashing, o climate washing, o pink washing e o rainbow washing. Né? Então, o que é isso? Está todo mundo divulgando, eu quero divulgar também. Então, a gente vê relatórios de sustentabilidade muito bem feitos, muito bonitos, mas como é que eu estou garantindo que tudo que eu estou aderindo, seja de forma voluntária a um compromisso público, seja um compromisso que eu mesma, né, a minha empresa mesma cria, como é que eu estou garantindo que isso está sendo seguido, que não é só da porta para fora? E outra coisa também, né? Como é que eu não divulgo só coisas que são óbvias, né? Eu divulgo que eu não faço coisas que, obviamente, são proibidas. Então, só para dizer que eu divulgo alguma coisa. Eu acho que aqui a gente aumenta muito o risco, né, na questão da transparência. Visão de toda a cadeia operacional. Então, agora que eu olho, né, o meu fornecedor, né, e não só o foco no cliente, o meu fornecedor, o meu prestador de serviços, que acho que foram ondas aqui de evolução. Eu olhava a questão financeiramente, se esse fornecedor, ele atendia, se ele não ia quebrar e me deixar na mão, tecnicamente, se ele tinha condição de prestar o serviço para mim. Aí depois entrou as questões de PLD, né, exigindo olhar que esse fornecedor ele pode ser importante aqui na questão de PLD, as questões de cyber, então eu posso entender que este fornecedor, este terceiro, pode ser invadido e me impactar aqui a minha instituição. E agora, na quinta onda, as questões ESG. Então, a questão da imagem, né, junto com transparência, a questão da imagem, os meus riscos de imagem, sendo que eu uso terceiros e fornecedores que podem não ter aqui uma cadeia que seja adequada. E eu acho que tem um outro papel também da instituição financeira de puxar isso, de puxar do seu fornecedor que exija, porque assim é uma movimentação da sociedade, né? Então, a instituição financeira como um grande aqui, movimentação financeira, né, e de contratação, como é que ela puxa os demais da sociedade para seguirem para essa linha. Base de dados, comentei um pouquinho a dificuldade de você ter, né, as bases de dados de forma íntegra, atualizada, e separar isso um pouco do que, às vezes, este risco de crédito aconteceu por causa de um problema ESG, ou primeiro veio o ESG, a empresa quebrou e aí veio um risco de crédito. Então, isso também é uma coisa que é difícil de você colocar, só que aí está o segredo da sua base de dados ser íntegra e as análises que você vai fazer em cima dela, e além daquelas, as informações das bases para fazer os testes de estresse. Aí a gente chega na integração dos riscos, então, acho que é importante falar que os riscos ESG, eles não acontecem por si só. Quando eles se materializam, eles estão de forma transversal nos demais riscos, né? Então, ele vai seja um risco de crédito que vai se materializar, um risco operacional, uma questão de liquidez. Acho que aqui que está a beleza de integrar o ESG dentro dos demais riscos que já existem lá na 2557. E a dificuldade é que as organizações, às vezes, trabalham por silos. Eu tenho várias especialidades, o pessoal que cuida do crédito, o pessoal que cuida de mercado, liquidez. O que a legislação pede? Que isso seja integrado. E é uma integração que a gente entende que vai chegar no nível da estrutura de gestão de riscos para fazer essa gestão adequada e de forma integrada. E é isso que o conselho vai pedir, vai ser exigido, né? Seja o conselho, seja um comitê de auditoria, seja algum comitê, né, ligado ao conselho. O que se espera é isso. E, por fim, como que as áreas que estão sempre visando, né, produtos novos, disrupção, o digital, como que a gente coloca tudo isso junto aqui desta parte de integração de riscos. Então, áreas de segunda, de terceira linhas, como é que trabalham de forma junto com o negócio e também antecipando riscos. Acho que o papel está aqui, né? Eu olhar não só como uma área que faz a validação de tudo, mas como uma área que também consegue contribuir de uma forma de antecipar riscos para a organização. Muito obrigado, Maria Cristina, Ana Lia e Felipe. Foi muito bom aí aprender um pouco com vocês. Acho que são informações de grande valia aqui para o nosso dia a dia.
Agradeço também a todos que nos acompanharam. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos.